Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Muito boa noite, Racine. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula de português. Nós vamos dar continuidade a esse estudo dos gêneros textuais. Na semana passada nós falamos dos gêneros que envolviam o universo jornalístico e hoje nós vamos falar do segundo bloco de gêneros, né, que mais cai na prova do Enem, os textos publicitários. Então, vários gêneros caem, tá? A gente vai falar sobre esses vários gêneros, vocês vão conhecer as estruturas dos gêneros, mas os dois blocos que mais caem, que caem com muita frequência, que caem muitas questões, são os jornalísticos e os publicitários. Então, assim, os próximos de que a gente vai falar, né, resenha, a crônica, o conto, eles caem, mas geralmente tem uma questão sobre cada um, no máximo duas. Quando a gente fala de gêneros do jornal e gêneros da publicidade, a gente já tem aí entre 3 e 5 questões, às vezes até mais que 5. Ou seja, são os dois blocos de gêneros maiores da prova, tá bem? Então é muito importante vocês estarem por dentro de todas as características, de todas as estruturas, de entender a linguagem desses dois universos e, ao mesmo tempo, também de praticarem muitas questões, tá? Bem, falando então em gêneros da publicidade, eu já vou começar falando dos dois que são utilizados na prova do Enem, para que vocês saibam quais são. E a partir disso a gente vai justamente discutir cada um, a estrutura, a linguagem, entender como cada um é cobrado na prova e tem também questão para que a gente possa praticar isso, tá? A gente tem o anúncio publicitário e a campanha comunitária. São dois gêneros distintos. Mas é muito importante que vocês já comecem a aula entendendo o seguinte. No Enem, é muito comum que eles misturem as coisas. Como assim, Felipe? É comum você se deparar com uma campanha e eles chamando a campanha de anúncio. Ou o contrário. Você se depara com um anúncio e eles usam o termo campanha, tá? Mas o que você precisa saber para poder sair dessa situação? Você vai precisar olhar, obviamente, para a função do texto. Qual é a função social? Porque são dois textos que realmente são bem parecidos, mas eles têm funções discursivas, funções sociais diferentes. E isso faz toda a diferença. Isso é exatamente o que você vai precisar alimentar na sua interpretação para que você possa ter aí o pulo do gato para resolver essas situações.
E quais são, então, essas diferenças, tá? Porque se você olha aqui, por exemplo, bate o olho, você repara, são textos curtos, objetivos, textos que trabalham a linguagem verbal e não verbal, fazendo uma associação entre elas, e aí você fica assim, né? Realmente, não tem, a princípio, diferença, mas tem. E é em cima dessas diferenças que eu preciso que vocês foquem para a gente poder trabalhar questões da prova, ok? Vamos começar então falando do anúncio publicitário. Toda vez que você tem um anúncio publicitário, pensa no seguinte: ele tem uma função muito específica. Que função é essa? Conseguir dinheiro, angariar dinheiro, fazer com que aquilo que ele esteja anunciando, daí vem o nome anúncio publicitário, aquilo com que ele está trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho. Se eu tivesse que escolher uma planta medicinal para levar para uma ilha deserta, com certeza eu levaria a sálvia. Existe um ditado que diz que a sálvia salva. Por que a sálvia é tão interessante? Ação antifúngica, ação antibacteriana, regulação intestinal, regulação de sistema hormonal. A sálvia melhora a pele, melhora cabelo, melhora os ossos. Você quer que eu continue? Pare por aqui. Na verdade, eu vou continuar. E sabe como que eu vou continuar? Numa semana de imersão total em plantas medicinais, totalmente gratuito para você entender tudo sobre o universo das plantas medicinais e poder usar isso com segurança no seu dia a dia. Você pode fazer isso na sua casa, para os seus amigos. Se você for um profissional, uma profissional, você pode aplicar isso na sua prática clínica. E para participar desta semana, que é totalmente gratuita, a única coisa que você precisa fazer é a sua inscrição nesse botãozinho Saiba Mais que está aqui embaixo. De uma determinada campanha, nem de um determinado anúncio. Os públicos, eles são exatamente específicos. E toda campanha, todo anúncio são construídos em cima desse público-alvo. Então, a primeira diferença que vocês já precisam ter em mente: o anúncio publicitário é criado com o intuito de gerar lucro, envolve dinheiro. Então, ele quer vender uma marca, um produto ou um serviço. Como assim um serviço? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu trabalhe com limpeza de piscina, ou com banho e tosa, ou com lavagem a seco de estofados, de colchões, enfim. Eu posso anunciar o meu serviço. Você não vai comprar um bem de mim. Você vai me contratar para que eu execute aquele serviço. Então, eu anuncio o meu serviço e você faz a contratação. Então, resolve o seu problema e eu, aquele que estou fazendo o anúncio, lucro com isso, tá? Bem, que características esse gênero textual tem? Primeiro de tudo, como eu falei, caráter comercial. Se ele tem caráter comercial, ele quer vender. O lucro está ali. Então, quando você assiste a uma série, a uma novela, a um filme, você costuma se deparar a todo momento com anúncios publicitários, porque existem parcerias entre as empresas e esses veículos de comunicação, porque como você está em contato ali, de repente ele fala sobre o produto, porque você não teria contato com esse anúncio em outra oportunidade. Por exemplo, você pode estar assistindo a novela e, de repente, um personagem precisa passar no banco e tal, e aí ele faz o anúncio de um banco.
e aí ele começa a falar dos benefícios, ele só fala as coisas boas, ele não vai falar as coisas ruins, obviamente. Por quê? Porque se trata de um anúncio. Ele quer convencer. E aí, presta atenção no seguinte. A gente viu lá atrás a aula sobre funções da linguagem. Nessa aula, a gente observou que cada texto tem uma função específica. E essa função, ela é atrelada aos textos de um modo geral. Nesse caso, se você observar, é muito comum a gente pensar que as características dos gêneros vão exatamente ditar essas funções. Quando a gente fala de anúncio publicitário e também de campanha comunitária, a função da linguagem que vai predominar aí é justamente a função que tem como foco o outro. Como assim o foco no outro? O meu receptor. Eu não falei para vocês que tanto o anúncio publicitário quanto a campanha comunitária são criados aí a partir do meu público-alvo, ou seja, o foco é o outro. Se o foco é o outro, eu trabalho em cima do convencimento do outro. Eu quero mudar o comportamento desse outro. Eu quero fazer com que ele compre nesse caso, ou seja, ele pode, de repente, nem estar precisando daquele bem, daquele serviço, mas eu vou convencê-lo de que ele precisa, e ele vai fazer a adesão daquilo. Então, nesse caso, a função da linguagem que predomina nesse gênero textual é a função referencial, não, a função conativa, também chamada de função apelativa. E o elemento que se destaca é o receptor. E aí, se vocês repararem, olha ali, eu coloquei para vocês, características do anúncio. Se vocês observarem bem, uma das características é exatamente a mesma característica que a gente encontra lá na função conativa. Que característica é essa? O uso do verbo no imperativo. O verbo no imperativo se direciona para o receptor. Ele faz com que exista essa mudança aí de foco, justamente fazendo com que eu jogue o foco para ele, com que eu queira mudar a atitude dele, com que eu queira mudar o comportamento dele, tá? Então, essa característica, para vocês terem em mente aí, é muito importante, ok? É uma característica que envolve tanto o gênero textual quanto a questão da função da linguagem, ok? Bem, como eu comecei falando, é um texto que tem a linguagem mista, ou seja, ele dialoga a linguagem verbal, o uso de palavras, com a linguagem não verbal, o uso de imagens. Sempre vai ser assim? É obrigatório? Não é obrigatório, não é sempre, mas é geralmente, é comumente, é mais frequente. É muito difícil você encontrar um anúncio, não que não vá ter, tá? Mas olha a expressão que eu usei, muito difícil, que não associe os dois, mas tudo depende da estratégia que o anunciante tem, ok? A linguagem precisa ser simples. Por que precisa ser simples? Primeiro porque o meu público-alvo, apesar de eu ter um público específico, é um público que precisa ser atingido rapidamente. Às vezes, esse público está passando de carro e viu o anúncio num outdoor, está passando no trem, no metrô, no ônibus, enfim. Ele precisa olhar rápido para aquilo e captar a mensagem. Ele não precisa só receber o anúncio, ele precisa entender, ele precisa compreender o que está sendo transmitido ali. Então, a linguagem mais simplista vai permitir que ele entenda isso. Por isso, os textos costumam ser curtos, para que a pessoa possa bater o olho rapidamente, fazer uma associação e poder interpretar. Agora, além disso, é importante eu entender também que se o texto é grande demais, eu posso fazer com que o anúncio não se torne atrativo. Ou seja... Começar com o peão da dama controla... A pessoa pode ficar com preguiça
de querer ler, não, muito grande, não quero, não vou. Então, um texto curto, ele faz com que você leia, porque você não vai ter preguiça, é rápido, é como se fosse uma conversa de WhatsApp. Mandou uma mensagem aqui, é rapidinho, beleza. Você resolve aquilo rapidinho. Porque tem muita gente que tem essa preguiça de ler. Então, isso é uma estratégia para fazer com que o receptor leia. Esses textos precisam ser persuasivos. Por que persuasivos? Porque eu quero fazer com que o outro compre, no caso de um anúncio publicitário. Tá? Então eu tenho que convencê-lo, eu tenho que mudar o comportamento do outro. Que é, mudar o comportamento do outro é justamente o quê? A característica da função apelativa. Ele tem que atrair os olhares. Então, entender exatamente quem é esse público, o que ele quer receber, como ele quer receber de informação, isso tudo vai ajudar o texto a fazer com que a atenção dele seja levada em direção àquele anúncio. Para isso, é importante que o texto seja criativo. Nesse caso, as pessoas podem usar figuras de linguagem, a ironia, o humor. Elas podem brincar com as situações para tentar trazer ao texto essa ideia de leveza, tá? Os verbos, como eu já falei com vocês, no imperativo, para justamente se direcionarem aí ao receptor daquela mensagem. Podemos usar vícios de linguagem. Por que a gente pode usar vícios de linguagem? Pelo simples fato de que os vícios de linguagem, eles caracterizam o uso recorrente da linguagem. E o anúncio tem que fazer com que o outro se enxergue naquela possibilidade. Então, se eu sei que o meu público-alvo tem um vício de linguagem específico, eu posso fazer uso disso para justamente fazer com que ele se identifique, com que ele se sinta pertencente àquele grupo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tivesse que anunciar um carro popular para as pessoas. E aí eu pegaria o dono de uma das maiores multi-internacionais do mundo para fazer o anúncio. Eu vou entender o quê? Esse carro aí não é para mim. Aí o cara está indo em reunião com executivos, a área de lazer dele é jogar golfe, é andar a cavalo, coisas que estão muito distantes da minha realidade. Eu vou olhar para aquele anúncio e vou falar assim, eu não sou essa pessoa. Eu não tenho acesso a nada disso. Opa, esse carro não é para mim, ainda que o valor caiba no bolso, que a gente consiga pagar. A gente não se vê representado naquele anúncio. Então, daí vem a necessidade de você estudar o seu público-alvo. Um carro popular, ele é mais voltado para a galera que está ali na luta, no dia a dia, que pega transporte público lotado, que vai para a faculdade, que sai do trabalho e vai para a faculdade, que sai do trabalho e tem que pegar o filho correndo na escola, que na área de lazer está na praia, está jogando um futebol, um futevôlei, um ping-pong, está numa roda de samba, uma coisa mais popular. Então, a gente precisa entender quem é esse público para poder trabalhar com isso. E a maneira como a linguagem se organiza também pertence a esse estudo. Tá? Para garantir essa ideia da criatividade, então, busca-se aí essa relação, né, da cor com a imagem que vai ser construída, que vai ser transmitida. Então, isso tudo é importante de se pensar em torno do anúncio publicitário. Tá? Qual é a estrutura que o anúncio apresenta? Ele tem um título, que geralmente é uma frase impactante, uma frase forte, que vai trabalhar justamente a criatividade de quem fez o anúncio, tá? Ele tem a linguagem não verbal, através de uma imagem do produto, da marca, enfim, para poder justamente divulgar aquele serviço ou aquele bem. Tem um texto que a gente chama de texto publicitário, que vem com informações de maneira mais enxugada, mais objetiva, mas sobre o produto, que é para que você tenha algo a mais. Tem a logotipo, que é o símbolo daquela marca, daquele produto, e tem o slogan. O slogan é aquela frasezinha que fica clichê na nossa
cabeça, né? É aquela frase que eles tentam criar para que a gente fique repetindo. Eu me lembro que na minha época de criança, e isso não faz muito tempo, né? Havia um anúncio que era assim: compre batom, o seu filho merece batom. Só que eles faziam numa forma, vinha um batom, o chocolate batom, e aí ele vinha pendurado numa cordinha, e aí era só a imagem dele balançando, como se estivesse fazendo o quê? Uma hipnose. E aí vinha: compre batom, o seu filho merece batom, fazendo aquele balancinho com o batom. Na ideia de quê? De que todo mundo ama o batom, e como se eles estivessem hipnotizando, e aí você ficava nessa, repetindo. Então, isso é um slogan, tá? Então, reparem aqui na estrutura do anúncio publicitário dentro desse texto. Ó. A parceria mais gostosa de todos os tempos, é o título. Aí você tem ali o slogan da Coca-Cola, você tem o slogan do McDonald's, que é aquele M, escrito depois de McDonald's cortando o M. Você tem o texto publicitário. Agora, na compra de qualquer McLanche, você leva uma Coca 2 litros. Você tem a imagem, ó, do lanche, do hambúrguer com a batata e o copo de refrigerante, que é a Coca-Cola. E você tem ainda a imagem da Coca-Cola de 2 litros. E você tem o personagem principal ali, né? Que é o Ronald McDonald, que é marca, né, é símbolo do McDonald's. E aí você tem o slogan ali embaixo, ó, você vai amar muito mais tudo isso. Porque o slogan, aqui eles brincaram um pouco que vai ter algo a mais. Mas o que acontece? O slogan permaneceu com a sua essência, que é o quê? Amo muito tudo isso. É aquela frase... Tá me ouvindo? Ah, tá. É aquela frase de efeito que gruda como chiclete em quem está recebendo o texto publicitário, ok? Então, fiquem atentos a isso aí. Fechamos, então, o anúncio e vamos partir agora para a campanha comunitária. Bem, a principal diferença. O anúncio, como eu falei, tem uma finalidade comercial, ou seja, visa lucrar. A campanha não. A campanha não quer vender nada, mas a campanha também está ali associada à função, né? A função conativa, aquela função que foca no receptor, ou seja, os dois focam no receptor. Os dois querem mudar o comportamento do receptor. E aí na campanha, a gente percebe o quê? Existe um problema que atinge um grupo social, uma comunidade. Por isso que é chamado de campanha comunitária. Porque a gente quer justamente a ação coletiva, a ação de todos, ou seja, da comunidade, do social. Então, daí a ideia de campanha comunitária. Esse problema atinge aquele grupo, então eu tenho que ver quem é esse grupo que é atingido, e a minha campanha tem justamente que trabalhar em cima desse grupo, de modo a tentar ou resolver, ou pelo menos suavizar. Então a campanha, ela vai trabalhar o quê? Em cima de ações. Ações que possam resolver ou amenizar o problema que foi identificado. Quais são as características que a gente observa? O texto é mais injuntivo. O que isso significa dizer? Ele é usado para instruir, porque como eu falei com vocês, existe um problema. E aí a campanha ela fala, olha, o problema é X. E aí em seguida vai começar o quê? A instruir a como resolver aquilo, a como suavizar aquilo. Ele vai indicar ações a serem feitas por mim, por você e por ele e por todos os outros, para que a minha ação, somada à sua, a dele, a de todos os outros, para que essas ações possam surtir efeito. E vai haver trechos também expositivos. Por quê? Porque vai haver momentos em que vai ser preciso aí explicar
comunicar, apresentar informações para o receptor. Então, a intenção comunicativa continua sendo mudar o comportamento do outro, focar no receptor. A linguagem é muito simples, por quê? Porque aqui eu tenho um público muito maior do que no anúncio. Aqui eu envolvo pessoas de diferentes características. Repara, eu quero vender um carro para quem pratica esporte. É um público muito restrito. Agora, eu quero fazer uma campanha contra a dengue. A dengue não faz distinção entre pobre e rico, entre homem e mulher, entre adulto e criança, entre uma região X e a região Y. Ou seja, o meu público é muito mais variado numa campanha, geralmente. Então, eu tenho desde a pessoa muito escolarizada até a pessoa pouco escolarizada nesse universo. Então, eu preciso ter uma linguagem simples, que atinja de maneira eficiente todo mundo, para que todo mundo entenda a mensagem. É uma linguagem que vai rápida, objetiva, direta. Ela vai ser acessível a todas. E aí, é muito comum ainda que essa linguagem venha associada a imagens, praticando aquela situação para permitir que quem não tenha, por exemplo, habilidade de leitura, entenda através da imagem. Tá? Os verbos continuam no imperativo, mas podem aparecer também no infinitivo, substituindo, para tirar aquele tom de ordem de que eu já falei com vocês lá na aula de tipologia textual. E vai aparecer também no presente do indicativo quando nós estivermos no momento da exposição. Tá? Pode haver uso de metáforas e de trocadilhos para tentar fazer com que o receptor tenha a sua atenção presa àquela situação, mas não há uma obrigatoriedade. Ele pode ser meramente criativo sem fazer trocadilhos. Os textos também costumam ser verbais e não verbais, porque a imagem vai ajudar muito no entendimento daquilo que venha a ser executado. Ok? E o mais importante, esse texto, ele é sempre atual, porque ele está sempre ligado aos problemas atuais. Então, isso é importante de a gente pensar. E um texto curto e breve. Qual é a estrutura? Título chamativo e criativo, apresentação dos objetivos da campanha, ou seja, com que intuito aquela campanha foi criada, ela foi desenvolvida para quê? Tá? O convite ao público para participar, ou seja, venha, e aí olha o verbo no imperativo, venha você também, vamos fazer isso. Eu estou convidando o meu receptor a participar da execução. Tá? As imagens costumam ser autoexplicativas, sempre atreladas às execuções, justamente para atingir esse público de que falei que pode não saber ler. Tá? E uma estrutura em si que pode variar bastante. Então, reparem aqui. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber e fazer? Aí, reparem. Como posso me proteger? Reparem que tem do lado a imagem e do outro a frase. Ó, vem a imagem ali de uma torneira aberta e de mãos embaixo dessa torneira e a água caindo. Aí ali vem, ó, lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize com álcool em gel, 70%. A imagem já permite que ele entenda que é para lavar as mãos. A segunda imagem é a imagem de uma pessoa espirrando e fazendo assim. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço, e não com as mãos. Então, ele está indicando o que pode ser feito e tem a imagem associativa, e isso vai acontecendo em todas. Do outro lado, como o coronavírus é transmitido? A transmissão acontece, olha o verbo no presente, de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de, aí ele lista a imagem e a situação. Ó, tem a pessoa tossindo sem colocar a mão. Gotículas de saliva.
Na outra tem a pessoa espirrando, espirro. Na outra tem a pessoa tossindo. Na outra tem um catarro escorrendo, catarro. E aí, repara, aqui é o momento do texto expositivo. A outra parte é o momento do texto injuntivo, em que ele vai justamente instruindo o receptor no que ele tem que fazer. Quais são os principais sintomas? Quando ele lista os principais sintomas, ele também está fazendo uso da exposição, tá? Então, é bem variável, mas o que vai predominar é a injunção. E a função, como eu falei, conativa, beleza? Ou apelativa, que são os dois nomes possíveis aí para a mesma coisa. Tranquilo? Bem, fechamos então anúncio publicitário e campanha comunitária. Vocês já sabem a diferença. O anúncio visa dinheiro, tem caráter comercial, quer lucro, quer vender algo. A campanha tem um problema social e ela se direciona para um público amplo que sofre com esse problema social para que todos possam agir e minimizar. Os dois textos trabalham a linguagem mista, que é o uso da linguagem verbal e não verbal em sua maioria, textos curtos, simples, objetivos, diretos e com verbos no imperativo. E aí a gente precisa entender que, no caso da campanha, esse diálogo de imagem com palavras é a ideia de uma imagem autoexplicativa para ajudar na execução das ações. Enquanto que, no anúncio, não. A imagem geralmente está associada ao produto para tentar fazer com que o outro se veja naquela situação, se veja com aquele produto, se veja executando aquele serviço. Tranquilo? Bem, vamos resolver aqui, então, uma questão já sobre esse tema. Vamos ver o enunciado e, havendo necessidade, a gente volta ao texto. O uso inusitado do jogo de caça-palavras nessa publicidade de um mercado hortifruti leva a o quê? Alusão a hábitos alimentares saudáveis, inclusão de carne em uma dieta alternativa, construção de uma lista de compras lúdica, ênfase na carne para uma alimentação balanceada ou quebra de expectativa em relação aos itens de um hortifruti? Bem, vamos lá. Agora a gente precisa ler o texto, tá? Alface, batata, repolho, melancia, ameixa. E aí, você tem uma lista, uma embaixo da outra, não necessariamente, né, tudo alinhado, mas tem uma embaixo da outra, de itens que fazem referência àquilo que a gente já espera encontrar em um hortifruti. Verdura, legume, fruta. Aí, entre, né, essa organização que foi feita, existe ali marcada a palavra carne. E do lado vem, agora você encontra carne na hortifruti. Novo setor de carnes. Qual foi a estratégia usada ali? O que é um caça-palavras? Caça-palavras é quando você tem várias letras embaralhadas e você tem que buscar visualmente a associação entre as letras de forma a construir palavras, a desenvolver palavras ali. Por isso que ele organizou alface, batata, repolho, melancia, ameixa de maneira mais desorganizada, para que ele pudesse chegar ali na ideia da marcação da palavra carne. Então, repara, a gente, ao chegar ao hortifruti, a gente não espera encontrar carne. A gente espera encontrar alface, a gente espera encontrar batata, repolho, melancia, ameixa, abacaxi, enfim, frutas, legumes, verduras, coisas que não sejam carne, né? Quando ele avisa que agora está vendendo carne, aquilo rompe com o que você esperava. Ou seja, aquilo é contrário ao que você esperava encontrar. Então, existe aí uma quebra de expectativa. Porque eu espero encontrar somente legumes, verduras, né, e frutas. E agora eu encontro carne. A quebra da expectativa é aquilo que rompe
com o esperado. E o esperado não é encontrar carne. Então, o gabarito para essa questão é a letra E. Aqui nós temos um texto que visa justamente o quê? Vender. Ou seja, é uma questão que envolve o anúncio publicitário, beleza? Agora reparem nessa questão. Considerando-se os elementos constitutivos do texto, esse anúncio visa resolver um problema relacionado. Olha como o próprio Enem peca. Se vai resolver um problema, não pode ser um anúncio, porque o anúncio é comercial, quer vender, tá? Se ele vai resolver um problema, ele está fazendo uso de uma campanha. Lembrem-se disso. Mas foi o que eu falei. Vocês precisam estar preparados, porque o Enem não está nem aí, vai usar mesmo anúncio, fazendo referência à campanha, e vai usar campanha, fazendo referência aí a anúncio, tá? Eles costumam trocar, que para eles é tudo a mesma coisa, são elementos sinônimos e não são. Mas fiquem atentos a isso. Bem, visa resolver um problema relacionado ao quê? A falta de cuidado com o meio ambiente, ao uso indiscriminado de fontes de energia. Você só precisa disso aqui para vender na rua, de um produto simples que muita gente gosta e da Infinity Pay para não perder nenhuma venda. Não tem erro, e olha só como é fácil. Você abre o app da Infinity Pay, vai em vender com o Infinity Tap, coloca o valor, o cliente escolhe se é no crédito, débito ou Pix, aproxima e pronto, já tá na conta. Simples demais, né? Tudo na palma da mão. Esse cliente me perguntou, amigo, você só aceita dinheiro? Que isso, eu tenho Infinity Pay. E mais uma venda caindo aqui. Pensa num barulhinho gostoso de ouvir, é esse aqui da Infinity Pay. Quer vender na praia, na rua, onde for, e receber rapidinho? Baixa o app da Infinity Pay. Para se cadastrar é gratuito. Funciona para pessoa física, PJ ou MEI. É perfeita para quem vive nessa correria. Ah, e funciona tanto em Android quanto em iPhone. Basta ter o NFC. E o melhor, sem mensalidade, sem taxa de adesão. Agora olha só o resultado desse plano de vendas. Se tem Infinity Pay, tem vendas. Dentro da mão, né, você tem a imagem do planeta, dizendo que o planeta está nas nossas mãos. Então vamos colocar a mão na massa, vamos agir, entenderam? Aí repara ali, em cada item topicalizado, ó, economize, verbo no imperativo. Não use, verbo no imperativo. Separe, verbo no imperativo. Não jogue, jogue é um verbo no imperativo. Evite, verbo no imperativo. Não deixe, o deixe, verbo no imperativo. Leve, verbo no imperativo. Mantenha, verbo no imperativo. Ele foi usando o verbo no imperativo para quê? Para indicar como o receptor deve agir. Então, ele faz essa campanha e não esse anúncio para resolver um problema que está relacionado ao quê? Falta de cuidado com o meio ambiente, o uso indiscriminado de fontes de energia, escassez de água em diversos pontos do planeta, carência de medidas de controle de poluição ambiental ou ausência de ações de reciclagem de objetos descartáveis. Essa questão aqui, você tem que sempre considerar o todo. Ela envolve a questão do cuidado com o ambiente, com o meio ambiente. Olha ali a imagem do planeta Terra. Ele está chamando a sua atenção para tudo. Tem muita gente que marcou para essa questão coisas associadas aí ao universo da poluição, porque viu ali questão de água, mas ele não fala só de água, tá? Então, escassez de água. Ah, economize água, não use a água, cadê? Tem ali, não deixe a torneira pingando. Cadê? Não use a mangueira para limpar a calçada, mas são só 3. Agora, ó, separe o lixo reciclável do não reciclável, isso não envolve a água. Evite usar o carro para pequenas distâncias, isso não envolve a água. Isso envolve o meio ambiente, é uma coisa maior. A água é um problema também, né? O gasto excessivo, o uso excessivo. Mas ela não é o foco
dessa questão, tá? Então, aí nós estamos falando do meio ambiente de um modo geral, beleza? Dá tempo para mais uma questão, e aí a questão diz assim, ó: esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente. Opa! Se propõe soluções para um problema social, não pode ser anúncio publicitário. Então, mais uma vez, ó, reparem como o Enem usa um termo que não deveria aqui, mas isso daí a gente tem que ignorar, tá? Um problema social recorrente ao quê? Ao promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos, ao estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte, ao divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol, ao informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas, ou ao regulamentar normas de boa convivência nos estádios. Então, ó, mais uma vez, ele não deveria ter usado anúncio, e sim campanha, ok? E aí o texto diz, ó, respeita as torcedoras. Olha o verbo no imperativo, ó, respeita. Conversar tem aquele Vzinho dizendo que é permitido. Torcer juntos tem aquele Vzinho dizendo que é permitido. Tocar sem permissão vem o X dizendo que é proibido. Empurrar vem o X dizendo que é proibido. Se sentiu desrespeitada, denuncie. Olha o verbo no imperativo de novo, tá? Respeita as minas. Verbo no imperativo de novo, respeita. Geral na paz. Bom, a gente já viu que é uma campanha. É uma campanha que envolve o universo das torcedoras no estádio, né? E aí, essa questão aqui, ela está atrelada ao problema de assédio, de violência que a mulher sofre dentro desse universo, né, por conta de um machismo estrutural. Então, ele propõe algo que é o quê? Ações de conscientização. Isso é muito importante. A campanha, inclusive, pode receber esse nome, campanha de conscientização. Por quê? Porque ela tem como objetivo trabalhar a consciência do outro. Olha, vamos trabalhar em cima da questão da dengue. Tampe a caixa d'água, coloque areia no pratinho de planta. Ele está conscientizando você, ele está fazendo com que você pratique ações que vão gerar consciência. Dizendo que, olha, eu não posso deixar a água parada. Se eu deixar, vai poder haver proliferação do mosquito da dengue. Então, a campanha comunitária, ela tem esse objetivo maior, que é conscientizar. Quando a gente faz uma campanha de vacinação, a gente quer conscientizar as pessoas para que elas tomem a vacina, para que elas entendam a importância da vacina. Se vocês observarem, entre todas as opções, é a única que tem a palavra conscientização. Então, um dos objetivos da campanha comunitária é conscientizar. Felipe, eu vi conscientizar, vi conscientização. Eu sempre posso sair marcando, eu vou gabaritar? Eu aconselho que vocês olhem todas as opções, porque às vezes pode haver mais de uma opção. Às vezes pode ter uma outra palavra que também seja importante. E veja o texto para que vocês não percam ponto aí de bobeira, tá? Então, estejam atentos a essas características, mas eu quis comprovar para vocês que o Enem peca na classificação correta e adequada do gênero textual que envolve o universo publicitário. Então, eles costumam trocar anúncio publicitário por, né, com campanha comunitária ou campanha de conscientização, beleza? Bem, no mais, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço pela presença de vocês até agora e deixo aqui disponível o meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso você tenha resolvido alguma questão que você não tenha entendido o porquê, manda para mim, que na primeira oportunidade eu terei o maior prazer em poder ajudá-lo, tá bem? E é isso. Bom dia aí de aulas ainda para vocês, uma boa semana e até semana que vem, galerinha. Um beijo imenso, até a próxima. Valeu, valeu, Racine. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro!
o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.